Brasileira de Cirurgia Plástica e de Pesquisa do IBOP revelam um aumento de 30% em procedimentos de cirurgias plásticas em homens nos últimos 5 anos. Quem veio dar mais detalhes sobre esse assunto foi o cirurgião plástico Renato Galo, que já está por aqui. Você pode participar da entrevista ao vivo. E mais, o cardápio de hoje é mais do que especial. Em homenagem ao Dia dos Pais, convidamos o Dr. Euler Ribeiro para preparar uma receita diferente, o ensopado do homem da floresta. Já já ele vai tirar esse jaleco e vai colocar o avental para preparar a receita ao vivo para a gente. E ainda, os apaixonados por culinária não podem perder o projeto do arquiteto Isaú Vilhena. Nós vamos mostrar como é que vai ser a cozinha gourmet do Homem da Floresta na Casa Cor Amazonas. Esse Homem da Floresta, homenageado pelo Casa Cor, me fez esse convite e eu fiquei muito feliz e lisonjeado de poder interpretar arquitetonicamente esse sonho e tudo isso que ele vem trabalhando com o Homem da Floresta. Medicina estética, culinária e Casa Cor Amazonas, você só encontra aqui, ao vivo, no Magazine. Oferecimento. Vai ter o computador dele. Netbook AOD por R$ 799 à vista ou 10 de R$ 79,90. Kit promocional PCI por R$ 1.299 à vista ou em 12 de R$ 108,25. PCI, informática e muito mais para o seu pai. Júnior Materiais de Construção. Essa festa... Informações 3631-4757. Prefeitura de Manaus. Você merece uma cidade melhor. Oi, muito bom dia para você. Que bom ter a sua companhia nessa manhã chuvosa aqui em Manaus. Um grande abraço a você que mora no interior do estado do Amazonas e também acompanha a nossa programação local, TV A Crítica, Rede Record. E o programa de hoje já começa falando sobre saúde, nessa semana dedicada aos pais, né? O desejo pela juventude deixa cada vez mais de ser exclusividade das mulheres. Nos últimos anos, os homens têm buscado mais jovialidade, o combate às rugas e um corpo mais em forma também. Dados da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica e de Pesquisa do IBOP revelaram um aumento de 30% nos procedimentos de cirurgias plásticas em homens nos últimos 5 anos. E para dar mais detalhes sobre esse assunto, nós vamos conversar agora com o cirurgião plástico Renato Galo, que já está aqui comigo. Tudo bem, doutor? Tudo bem, como vai? Que bom recebê-lo. Fica à vontade. Obrigado. Em primeiro lugar, a que se deve essa grande procura dos homens hoje em dia à cirurgia plástica, doutor? Bom, eu acredito que são diversos fatores, né? O primeiro deles, sem dúvida, é a queda de alguns paradigmas, alguns mitos de que cirurgia plástica existia só para mulher. Então, os homens estão começando a vir mais para o consultório, começando a se preocupar mais com a parte estética, que tem ajudado tanto na vida pessoal quanto na vida profissional desses homens. Então, eu acredito que esse aumento é principalmente por conta disso. Eu imagino que eles devam ser mais discretos do que as mulheres, não é? Como é que funciona essa relação do homem com o cirurgião plástico? Ele realmente é mais discreto? É, sem dúvida. O homem, ele demora mais para se decidir a procurar o cirurgião plástico. Quando ele vem, ele normalmente marca no consultório alguns horários mais afastados, mais diferentes, assim, porque ele não gosta muito de estar encontrando com pessoas na recepção e tudo mais. A gente tinha até alguns horários até reservados para homens quando a gente atendia em São Paulo. Então, o homem ele tem ainda um pouco mais de vergonha do que a mulher, mas isso está caindo pouco a pouco.
Olha, mesmo com esse grande aumento da procura pela cirurgia plástica, os homens ainda têm muitas dúvidas. Então nós fomos às ruas para saber quais são elas. Eu tenho a primeira pergunta, pode rodar. O homem que faz cirurgia plástica no nariz, ele não vai ficar com traço feminino? Olha só a preocupação dele. É uma preocupação muito comum, porque a cirurgia plástica do nariz, durante muito tempo, ela seguiu um padrão que você conseguia observar, olhar e falar que aquela pessoa operou o nariz. Hoje a gente já faz condutas, né, já pratica condutas diferentes. Então a gente segue algumas medidas e proporções que são aplicadas ao rosto, à face masculina, e não são aplicadas à face feminina. É bem diferente, então. É bem diferente, com certeza. Então a gente procura trazer ângulos e medidas para o nariz, para o novo nariz, que se adaptem melhor à face masculina, aos traços masculinos, que são traços mais fortes e mais marcantes do que o traço feminino. Geralmente, qual é o tipo de nariz que mais incomoda o homem? Com certeza, o nariz que... Duas queixas mais comuns dentro da cirurgia de nariz são aquele osso grande aqui no dorso do nariz, né? E o nariz muito largo, aqui na região mais inferior da asa do nariz. Essas são as queixas campeãs dentro do consultório. E como é que acontece a recuperação de uma cirurgia, de uma rinoplastia, no caso do homem? Olha, de maneira geral, ela não muda muito em relação a homem e mulher, tá? Na rinoplastia a gente tem uma das recuperações mais lentas, porque o nariz ele demora bastante a ceder o inchaço, né? Então a gente costuma avisar aos pacientes no consultório que ele vai poder observar o resultado final apenas após 6 meses da cirurgia. Não é imediato, tem que ter paciência, Muita paciência, principalmente na cirurgia do nariz, porque essa regressão do inchaço ela é bem lenta e bem gradual. Mas depois o resultado vale a pena, né? Sem dúvida. Vamos à segunda pergunta, então, nas ruas. Quais são as cirurgias plásticas mais procuradas pelos homens? Olha, quanto a isso, a gente observa no consultório uma mudança de acordo com a idade. É bem interessante, você observa que na fase mais de criança, 7 a 9 anos, a cirurgia mais procurada é para correção da orelha em abano. Depois, quando esse rapaz ele entra na juventude, assim, na adolescência, ele vai para procurar a correção da ginecomastia, que é aquela mama feminina, quando cresce um pouquinho a mama. E é bem comum, não é, doutor? Isso é muito comum. Mais comum do que se imagina. Isso é muito comum e muitas vezes a gente precisa ter muita paciência com esse tipo de paciente, porque é um paciente que fica com a cabeça um pouquinho perturbada com esses sintomas. E a maioria das vezes isso regride espontaneamente após a adolescência, após 2, 3 anos. Então muitas vezes a gente tem que convencer esse paciente que ele precisa esperar o momento ideal para depois ver se é necessária mesmo a cirurgia ou não. Aí passando dessa idade, a gente vem na idade dos 25 a 30 anos até 40 anos, onde a lipoaspiração é a cirurgia mais procurada juntamente com a rinoplastia, a cirurgia do nariz, né? E mais adiante, na 4ª, 5ª década de vida, as cirurgias de face, né? Com a pálpebra em primeiro lugar, e os homens a partir de 40, 50 anos já começam a ter aquelas bolsinhas de gordura aqui na pálpebra, o excesso de pele, e por fim, em torno de 60 anos, a própria cirurgia de lifting facial mesmo. Eu acho que a televisão tem ajudado muito os homens quebrarem aí alguns tabus. Que nós vemos hoje atores bem mais velhos, com um rosto mais jovem, sem estar esticado, como era antigamente. Você tinha aquela sensação de que a pessoa realmente mexeu muito no rosto. Hoje isso já está bem menos acentuado, não é? Isso, existe uma tendência em cirurgia de face, nos últimos congressos e últimas discussões clínicas a respeito disso, a se fazer cada vez procedimentos menos agressivos e com intervalos mais curtos de tempo. Então, de fazer, na verdade, um programa de tratamento de rejuvenescimento facial. Então, onde você faz procedimentos menos agressivos, menores, corrigindo primeiro as pálpebras, por exemplo, depois fazendo o que a gente chama de mini lifting, que são os lifting faciais menos agressivos, as suspensões, o tratamento das rugas menos agressivos e associado a outros tratamentos auxiliares, como a toxina botulínica, como os preenchimentos, como os peelings. Tudo isso gera um resultado muito mais natural e muito mais duradouro. Muito bom, tem mais uma pergunta pra gente. Qual a idade mínima de fazer cirurgia de correção de orelha? Bom, a gente costuma operar a orelha em abano, né, corrigir a orelha em abano, em torno de 7 a 9 anos. Porque é uma idade onde duas coisas já aconteceram aí. O crescimento da orelha
já está praticamente completo, assim, a formação da orelha, né? Porque o crescimento ainda continua bastante. E também coincide com a idade em que a criança começa a frequentar o colégio. E é onde surgem as brincadeiras dos colegas e tudo mais. Então a criança começa a se sentir incomodada. Porque enquanto ela está só em casa com a família, ela não tem tanto esse incômodo. Quer dizer, quando chega na escola, há, né, realmente o chamado bullying, né? Que muitas vezes aí acaba sendo uma coisa até mais agressiva. Exatamente. Mas começa com as brincadeiras, né? Exatamente. Agora, doutor, como é que o homem se comporta num pós-operatório, por exemplo? Essa é uma curiosidade minha. Bom, é o seguinte, o homem, ele se comporta basicamente igual à mulher, tá? Determinadas cirurgias, como por exemplo a lipoaspiração, a gente observa uma resposta de pós-operatória até um pouco mais rápida no homem. Acreditamos que por fatores hormonais e pela própria característica de pele, que é uma pele mais espessa, ele tem uma regressão e uma conformação de contorno corporal mais rápido até no pós-operatório que a mulher, que já tem uma tendência a ter mais uma flacidez de pele, uma recuperação um pouco mais lenta e mais dependente de procedimentos como drenagem linfática, como alguns aparelhos que a gente usa para diminuir essa flacidez, né? Agora, eu acho muito importante lembrarmos aqui que tanto homens quanto mulheres devem ter muito cuidado na hora de procurar e de marcar uma cirurgia plástica, né? É preciso estar bem informado, entrar no site lá da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, ter algumas orientações ou até perguntar de pessoas que já passaram por procedimentos, porque nós vemos aí a todo momento pessoas fazendo cirurgia plástica sem serem médicos, sem serem cirurgiões. Isso é muito grave, né, doutor? Isso. A capa da revista Vejas dessa semana divulgou uma matéria sobre lipoaspiração, sobre 10 cuidados para uma lipoaspiração segura e bem-sucedida. E forneceu alguns dados na matéria que mostravam que só em termos de lipoaspiração, para você ter uma ideia, dobra o número de lipoaspirações feitas no Brasil no ano quando você considera os médicos cirurgiões plásticos e os não cirurgiões plásticos que fazem esse tipo de procedimento. Isso é uma loucura. É muita diferença se você pensar que no Brasil a gente tem aproximadamente 90 mil lipoaspirações num ano. Esse número ir para 180 mil quando você considera os cirurgiões plásticos não habilitados e não filiados à Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica é um dado muito preocupante. E com certeza esse é um dado que faz com que a gente veja as mortes e os problemas acontecendo que a gente vê na mídia ultimamente. Para encerrar, então, vamos dar aí algumas dicas para quem está nos assistindo agora, super realmente antenado aí com as novidades de cirurgia plástica também para os homens. Quais são as orientações para quem quer passar por uma cirurgia plástica? Bom, a cirurgia plástica ela segue algumas orientações simples e a primeira delas é o seguinte, é entender que a cirurgia plástica é uma cirurgia. É um procedimento cirúrgico, então envolve riscos, envolve toda uma preparação pré-operatória, um cuidado pós-operatório. Então a primeira coisa é, sem dúvida, procurar um profissional habilitado. Como você mesma já disse, um profissional que esteja filiado à Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, que facilmente a gente pode obter essas informações no site da Sociedade Brasileira, digitando o nome do médico, tá? Buscar informações com pacientes já operados, com pessoas que já passaram pelo procedimento, desconfiar de promessas muito milagrosas, tá? De recuperações muito rápidas, de cirurgias que causem grandes transformações e procurar ter toda a segurança, se cercar de toda a segurança fazendo a cirurgia num hospital bem equipado, com uma UTI e toda uma equipe envolvida no procedimento. Bom, eu conversei com o cirurgião plástico Renato Galo, a gente ficaria aqui muito tempo conversando ainda mais, porque realmente é um assunto muito interessante. Mas a gente volta a conversar numa próxima oportunidade. Tem o telefone do Dr. Renato para colocar aí no vídeo, para você obter mais informações. Eu agradeço demais.